Olá, estou representando a equipe do projeto Nutrição na Cozinha para apresentar a nossa segunda temporada, que se chama Iniciando na Cozinha. Nessa temporada, explicaremos sobre algumas técnicas culinárias e dicas bem importantes para você se virar na cozinha. A primeira delas é a técnica do branqueamento para ajudar a conservar por mais tempo os alimentos. Posteriormente, falaremos sobre utensílios de cozinhas, quais deles você deve ter na sua casa. Depois falaremos como medir corretamente os ingredientes. Posteriormente falaremos sobre alguns cortes de vegetais para aumentar o uso de frutas, legumes e verduras na cozinha e aumento do seu consumo. Posteriormente falaremos sobre a técnica do mise en place e por fim falaremos sobre algumas técnicas de cocção. Espero que vocês aproveitem e não percam nenhum dos nossos episódios. É uma técnica que busca promover um choque térmico no alimento, onde a gente submete a um aquecimento seguido de um resfriamento de maneira rápida. Esse choque térmico ele é importante porque ele ajuda a eliminar os micro-organismos, então torna o alimento mais seguro. Ele também promove menores perdas de nutrientes, preservando muitos deles com esse choque térmico, principalmente as vitaminas. Além disso, ele ajuda na reativação da coloração de vários alimentos, os verdes escuros principalmente, e aqueles alimentos que são claros, como batata, aipim, repolho, couve-flor, ele evita o escurecimento que a gente chama de escurecimento enzimático pelo fato desse choque térmico inativar as enzimas de escurecimento. Outra vantagem também é que a gente torna esses alimentos já disponíveis para o preparo. Então ele já fica prontinho depois dessa técnica para ser usado em qualquer preparação, como saladas, refogados, salteados, dentre outras preparações. Então a gente vai demonstrar essa técnica e dar um exemplo de algumas preparações. Bom, então eu tenho aqui, o repolho fatiado, eu vou colocar numa vasilha de vidro, tá? A gente sempre coloca no máximo 500 gramas de alimento, a gente não pode pôr muito. E a gente vai fazer aqui o branqueamento no micro-ondas, né? Então por isso que a vasilha de vidro vai levar no micro-ondas. Bom, agora eu pego o repolho, que eu tinha colocado na vasilha de vidro, certo? A gente coloca aqui no micro-ondas e tem que sempre tampar, tá? Se não tiver essa tampa de micro-ondas, vocês coloquem uma outra tampa, conquanto que ela tenha alguns furinhos, para dissipar o vapor de ar, ou então um filme plástico, um plástico apropriado para micro-ondas e você fura ele para dissipar esse vapor. Então a gente fecha aqui e coloca 30 segundos, tá? Porque é bem rapidinho, é só para dar um aquecimento rápido. A gente vai tirar do micro-ondas, veja que deu um leve aquecimento. Se vocês acharem conveniente, e dependendo da quantidade, pode deixar um pouquinho mais, tá? O repolho, como ele é um pouquinho resistente, pode deixar até mais uns 15 segundos, até 1 minuto dá, não tem problema nenhum. Para fazer então o branqueamento na água fervente, você vai precisar de uma panela grande, porque a gente vai precisar utilizar uma proporção de 1:3, ou seja, 1 de repolho e 3 de água. Então eu peguei aqui uma panela grande. Você pode usar ou um escorredor de macarrão, se você tiver, que você já pode mergulhar aqui na água e colocar o repolho e fica mais fácil de retirar depois, ou então uma peneira, ou uma escumadeira se você não tiver nenhum desses utensílios. Então a gente vai ligar aqui a água para iniciar a fervura. Veja então que eu piquei, o repolho, coloquei numa travessa aqui, então vou só esperar a água ferver para colocar aqui e deixar 2 minutinhos. Além
desses utensílios, né, você vai precisar de uma vasilha e deixar água fria. Não precisa ser gelada, pode ser água somente fria mesmo, né? Mas se você quiser acelerar o processo do choque térmico, você pode botar água com gelo ou água bem gelada também. Então essa vasilha fica aqui, porque assim que a gente colocar o repolho, deixar os 2 minutos, a gente vai tirar e vai colocar aqui na vasilha com água fria. Então aqui no meu escorredorzinho, eu vou colocar o repolho, deixar já preparado. Bom, é super rápido, então você depois que ferveu, né, esperou os 2 minutos, mergulhou na água fria ou gelada, rapidamente tira e aqui você coloca num pote que você pode guardar na geladeira ou no freezer, né, e ele fica prontinho para ser utilizado. Quem não gosta de comer o repolho cru ou em salada, dá para fazer um refogado. Então eu vou mostrar aqui como é que faz um refogado repolho. Eu peguei aquele repolho que a gente fez o branqueamento no micro-ondas, e porque ele gelou rapidinho, né? Então eu já posso utilizá-lo. Eu tenho aqui uma colher de chá, tá? E eu vou colocar óleo. Eu prefiro usar óleo de girassol, porque ele não é feito à base de soja, né, de soja transgênica, que aqui todos os óleos de soja, eles são vindo de soja transgênica, né, então a gente não tem nada conclusivo se faz bem à saúde, então é melhor não consumir, e estudos já têm demonstrado que faz mal. Aqui eu escolhi uma Volk, tá? Mas vocês podem usar uma frigideira que tem em casa, e daí a gente vai, não precisa ser fogo muito alto, a gente vai fazer o refogado. Então a gente despeja aqui o repolho. Quem preferir também pode usar um azeite de oliva e que fica mais saboroso. Eu uso o hashi, tá? Para misturar, porque é o hábito meu devido às minhas origens, tá? Eu acho que para repolho, como ele é fatiadinho assim, eu acho mais fácil de estar manipulando. E quem preferir pode usar, né, um utensílio, mas que não arranhe o revestimento, tá? Pode usar também esse pegador, eu prefiro o hashi. Então a gente tempera com meia colher de café, tá? Que também tem nos medidores padrões. Não precisa de muito sal, tá? Por quê? A gente tem que controlar a quantidade de sal e a gente abusar de outros temperos. Eu gosto de pimenta preta moída na hora. Quem gostar pode usar pimenta branca, pimenta, né, rosa, enfim. E também tomilho fresco que eu tenho plantado na minha horta. Então a gente só pega o galinho e vai tirando as folhinhas assim, ó. É bem facinho. E a gente deixa no máximo 2 minutinhos, não precisa mais que isso, tá? Só até ele dar uma murchadinha, eles que são mais brancas. Eu prefiro escolher aquelas que estão mais esverdeadas, né? Mas ele fica assim, ó, uma coloração bonita. E quanto mais fininho você conseguir fatiar, né, a gente tem um aspecto mais bonito e uma sensação na hora de mastigar muito melhor, certo? Aí ele vai reduzindo, ó, a quantidade e vai reduzindo bem. Não precisa exatamente deixar 2 minutos. Você não adiciona água nessa cocção. Você apenas usa o calor da gordura, que no caso a gente escolheu o óleo de girassol, certo? Ó, veja que não precisa de muita gordura, só para dar um brilhozinho bem pouco, não precisa ficar aquele brilho exagerado,
né, na hora de consumir, tá? Ó, pra mim, essa consistência já tá ótima. Eu não vou nem esperar terminar o tempo que eu coloquei ali no timer e já vou desligar o fogo, né? Porque a canela aquecida ele já vai terminando de cozinhar, tá? Como ele murchou, a gente já vê que ele já tá bem cozido, mas também mantendo a crocância. Quem preferir, tá? Pode adicionar um pouquinho de azeite de oliva depois para dar um brilhozinho, mas um pouco, né? Não precisa ser muito. O azeite de oliva, se a gente aquece, ele perde um pouco as propriedades sensoriais, né? Que todo aquele sabor específico do azeite de oliva se deve porque ele é prensado de forma crua, né? Então, quando a gente submete ao calor, daí a gente não consegue preservar muito aquele aroma e aquele sabor do azeite de oliva. Então, ao finalizar o refogado, a gente consegue aromatizar, né, esse refogado. E ele tá pronto. Quem quiser pode adicionar cenoura ralada nesse refogado, pode adicionar cebola, né? E pode ser cebola roxa para dar um coloridinho mais bonitinho. Enfim, dá para variar a preparação e você pode usar como acompanhamento nas suas refeições. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Assim, curtem, compartilhem e comentem. Muito obrigada!